Vamos lá. Estou gravando agora, tá? Então a gente tem aqui o capítulo 9 do Halliday, que é o capítulo que vai ser uma parte da prova. Se tudo der certo, vai ser esse capítulo mais o capítulo 10 e 11, um pouco, tá? Parte de rotação e tal. Vai ser importante também. Então, vamos lá. Diferente de tudo que a gente estava vendo até agora, nós temos mais de um corpo em movimento. A gente vai ter que lidar com isso. E às vezes esse corpo que ele está se movendo, ele não é um corpo partícula. E o que é uma partícula na prática, né? Essa palavra, ela vem lá do grego, da ideia de algo que não tem um tamanho, na verdade. É uma concepção de algo que não existe. Né? Então é com isso que a gente trabalha para resolver os problemas de física. No geral, a gente não se preocupa com a extensão do carro, quando a gente está fazendo um problema lá de movimento retilíneo uniformemente variado, né? Mas agora a gente vai se preocupar com a extensão e ver os efeitos físicos dessa extensão, né? Aqui nas imagens do Heider é sensacional, porque, né, veja esse exemplo maravilhoso aqui do taco sendo jogado. Se a gente joga o taco, ele, devido ao fato do seu corpo ser extenso, ele tem um movimento bem estranho se tu ficar focado no cabo dele, né? Ele gira de uma forma esquisita. Mas o centro de massa dele tem um movimento como se fosse uma partícula, um movimento parabólico, mesmo que a gente espera de um lançamento oblíquo, ok? Então, no geral, a gente vai reduzir os nossos problemas de corpos extensos para o centro de massa só do movimento. No geral, é suficiente, porque no decorrer do capítulo a gente vai ver quanto o centro de massa se relaciona com forças conservativas, como a gravidade. Ok? Então, na prática, se tu está dentro de um campo conservativo, como a gravidade é, na prática a força age só sobre o centro de massa. Ok? Nós vamos falar mais sobre isso para frente. Né? Hoje eu quero dar continuidade no assunto, em especial para falar do centro de massa, como obter o centro de massa de um sistema de partículas. Se a gente tiver duas partículas, deixa eu colocar o colega aqui na aula. Se a gente tiver duas partículas, então, a gente, né, tem toda uma explicação aqui que eu já dei na aula teórica, eu só quero mostrar que a gente consegue encontrar qual é o centro de massa desse sistema, de um monte de partículas, se eu somar a massa da partícula pela posição dela, mais a massa de uma segunda partícula, vezes a posição dela, mais a massa de uma terceira partícula, vezes a posição dela, e assim sucessivamente, dividido pela massa do sistema. Então, essa é uma expressão bem simples da posição do centro de massa. Né? A gente sabe que o centro de massa do corpo humano é lá pela cintura, né? Então, na prática, uma conta semelhante a essa que é feita, ok? Então, aqui a gente obtém o centro de massa na posição X. Uma situação como essa, então, tem uma massa aqui, eu tenho outra, é só eu somar as posições e dividir pela massa que eu obtenho o centro de massa desse sistema. Então, o centro de massa de um sistema que tem uma massinha pequena aqui e uma massona aqui, é nessa posição. E dá para imaginar que é nessa posição, uma vez que, já que eu estou falando de centro de massa, onde tem mais massa, é muito provável que o centro de massa esteja próximo. Por exemplo, no sistema solar. O centro de massa do sistema solar é bem próximo do centro do Sol, porque 99% da massa do sistema solar está no Sol. Okay? Então, o centro de massa é sempre mais próximo das partículas mais massivas. Beleza. Claro, estou falando de um sistema de partículas, mas eu posso falar de um corpo como um todo. Né? Uma bola que tem várias massinhas que juntas formam uma bola, ou um cilindro, ou uma placa, qualquer coisa do gênero. Se eu quiser calcular, então, novamente, isso está tudo explicado lá na aula teórica, assistam o vídeo, que eu só estou fazendo uma revisão. Né? Então, o centro de massa pode ser dado como, na prática, né, um sobre V integral de x dv. Isso está lá. Beleza. Então, tudo bem. Aqui a gente tem uma placa com buraco, né? Não só resolver integrais, né, nos ajudam a descobrir esse centro de massa, mas um pouco de lógica também, né? Se nós temos uma placa como essa, a gente quer descobrir o centro de massa, a gente verifica que esse buraco que está aqui na placa, ele é um buraco simétrico, né, aos dois hemisférios dessa placa. Então,
Se não tivesse buraco, o centro de massa seria no meio. Tranquilamente eu sei que uma placa homogênea, né, do mesmo material, homogênea, retinha, ela vai ter o centro de massa ali no meio dela. Agora, como eu tirei um pedação aqui do lado esquerdo, então o centro de massa vai estar deslocado para a direita. Né? Sempre a massa, o centro de massa tenta ir em direção de onde há mais massa no sistema. Então, a Heidegger é bem claro aqui nesse tipo de problema. E então ele dá esse parecer aqui sobre objetos extensos, né, sobre o sistema de partículas, para, na prática, falar sobre conservação de movimento. Conservação de movimento é um assunto que os professores, em geral, não passam no ensino médio, tá? Eles pulam isso. Eu estou passando esse assunto para o pessoal do ensino médio do IFC. Então, quem nunca viu esse assunto e está perdido na aula teórica, pode ver os videozinhos do ensino médio, que está bem explicado lá os conceitos mais fundamentais, tá? Conceito de quantidade de movimento, troca de momento, momento linear, em qual tipo de situação física eu posso estudar o momento linear, por aí vai. Então, podem dar uma olhadinha lá, os vídeos são bem engraçados, o pessoal do médio vai descontrair. Daí, no momento aqui, né, novamente, só uma revisão do que estamos vendo na aula teórica, para que eu possa trabalhar, né, o momento linear das partículas, a quantidade de movimento em si, eu tenho uma situação muito importante, que é o fato de que não devem haver forças externas agindo sobre o meu objeto, ok? Então, essa questão de força interna, força externa é muito importante no que concerne aqui a quantidade de movimento, corpos rígidos e tal. Entendeu que é uma força externa e que é uma força interna. Né? Por exemplo, num movimento como esse, uma força externa é a gravidade. Por quê? Porque se eu estou estudando o movimento do objeto, a gravidade não vem do objeto, ela vem de fora. A Terra está puxando o objeto. Então é uma espécie de força externa. Ok? Então, quando a gente está trabalhando com um sistema de partículas, a força resultante que a gente utiliza lá, segundo a lei de Newton e tudo mais, ela é dada por meio das forças externas. E essas forças externas, elas agem sobre o centro de massa, ok? Se vocês forem estudar o movimento de um taco de beisebol, ou qualquer objeto que seja, que é extenso, o movimento dele é difícil, como a gente viu ali no começo do capítulo, para se estudar, mas se eu pensar só no movimento do centro de massa, é bem simples. É como se eu estivesse calculando o movimento de uma partícula normal, ok? Bem, tudo isso, objetos extensos, forças e tudo mais. O nosso foco hoje é entender um pouco de quantidade de movimento. E a quantidade de movimento se dá exclusivamente nas forças internas. Esse papo é bem interessante e a gente vai chegar lá. Então, eu não quero me ater muito a centro de massa, que eu falei bastante disso na aula teórica. Eu quero me ater mais aqui a momento linear. Essa quantidade é uma quantidade importantíssima na física. Na física, a gente tem quantidades que devem ser conservadas, como, por exemplo, energia. Tu não pode criar energia do nada. Tu não pode criar matéria do nada. Tu, num circuito elétrico, não pode criar carga do nada. Mas tudo isso se dá por meio da conservação do momento linear, sabe? O momento linear é o que está por trás de todas essas conservações na prática. A quantidade de movimento, também é chamado momento, né? Essa quantidade de movimento, na verdade, ela é daqui que surge a segunda lei de Newton. Né? Nos escritos do Newton lá, ele primeiro encontra o momento para depois do momento derivar a força. Então é uma grandeza importantíssima. E é uma grandeza que a gente vê funcionando na prática, né? Por exemplo, no livro o que não falta são exemplos, né? Quando a gente vê um acidente de carro, né, que um carro colide com outro, o carro que estava parado e sofreu a colisão, ele começa a se mover. E isso se dá devido a processo de conservação de momento linear. Quando a gente está vendo aquelas apresentações de pessoas no gelo lá, né, não tem atrito, então não tem a força externa do chão parando o movimento. Então, quando o rapaz ele empurra
a moça lá naquelas apresentações, para fazer uma manobra, qualquer coisa que seja, vocês veem a moça se movendo, é claro, mas o rapaz também se move. A gente não espera que isso ocorra na vida real, onde tem atrito, né? Se você empurrar alguém, uma criancinha, que ela é meio cruel isso, mas se empurrar ela, só ela vai se mexer, né? Agora, numa situação como aquela, o rapaz é bem maior que a moça e ele empurra e ela se move com uma velocidade grande, mas ele também recua, ok? Quando a gente dá um tiro, não sei, eu nunca dei um tiro, tá? Mas se vocês verem um vídeo de dar um tiro, vocês vão ver que a arma, ela sofre aquele recuo, né? Também, por quê? Porque naquele sistema, inicialmente, estava tudo parado. A bala começa a se mover com uma velocidade e para que ocorra a conservação do momento linear, a arma também se move, mas ela se move numa direção contrária. Tá? Então, são elementos interessantes. Estou resumindo muita coisa que eu também falei na aula teórica. Para quê? Para que a gente faça uns exercíciozinhos hoje, né? Só levando em conta que, bem, existe um momento de um sistema como um todo, aqui algumas condições de momento bem interessantes, colisão, impulso, né? O impulso ocorre quando tu consegue calcular uma força dentro de uma colisão. Que mais aqui que nós temos de interessante para falar? Temos que, propriamente dita, conservação, o momento antes do evento tem que ser igual ao momento depois do evento, por isso que o momento linear antes de eu dar o tiro tem que ser o mesmo depois de eu dar o tiro, por isso que ocorre o recuo, né? O sistema tende a ter momento igual a zero, né? Uma vez que momento é massa vezes velocidade, estava tudo parado antes do tiro, o momento é zero. O momento tem que continuar sendo zero depois que o tiro ocorre. E o momento zero se dá porque o momento da bala é positivo, vai para frente, e o momento do revólver é negativo, vai para trás. Novamente, né? Não vou me ater muito nesse assunto aqui. Explosões são exemplos clássicos também de conservação de momento. Né? Tinha um objeto parado, ele explode. Vocês já provavelmente viram quando explode algo, vai detritos para todos os lados. E os detritos eles saem isotropicamente, né? Eles não vão só para um lado. Novamente por conservação de momento. Tava tudo parado, o momento linear era zero. Quando você explode, né, o objeto vai para a direita, beleza. Algum vai ter que compensar para a esquerda. Conservação de momento, o universo é assim. No vídeo lá do médio, eu até mostro uma moça em cima de um lugar que girava, né, tipo uma plataforma que gira, e daí dão para ela um pneu, ela segurar, como se fossem duas, como é que se diz, aquele pedal de bicicleta. Daí, se ela segurava o pneu em pé, naquela plataforma que permite o giro dela, ela começava a girar. Se ela mudasse o sentido de direção de giro do pneu, ela começava a girar para outra direção também. Então a gente vê conservação do momento linear em várias situações muito interessantes. O sistema solar conserva o momento linear, né? Mercúrio gira em torno do Sol mais rápido que a Terra, por exemplo, que está mais perto, e por aí vai. Então, tudo sobre isso aí, para mais detalhes, aula teórica, dúvidas no e-mail, por aí vai. O momento linear se conserva em sistemas fechados, onde não tem força externa. Então, com essas ideias em mente, a gente vai começar a fazer uns exercícios agora, tá? Vou fazer 2 exercícios bem simples, porque, né, vocês vão começar agora, para ver esse assuntinho. E eu, sinceramente, não quero pegar pesado, uma vez que o semestre está para terminar, né? Ele vai terminar dia 17 de agosto, deixa eu ver aqui o dia dele. Dia 13, dia 17, bem, segunda semana de agosto. Mas aqui lá é diferente os horários. Daí, beleza, eu acho que na segunda semana a gente já vai ter a nossa prova, né? No caso, eu acredito que a nossa prova vai ser no dia 16 de agosto. Daí, vamos lá então, pessoal. Vamos fazer um exercíciozinho aqui. Eu vou começar com um de corpo rígido e depois a gente vai fazer um de momento linear. Essa grandeza tão importante na física aí. Então, vamos lá. Vou dar um check aqui.
Se tiver qualquer dúvida, pode me parar e explicar, tá, pessoal? Me parar e pedir explicação. Então, esse é o exercício 6 do Halliday, tá? Vamos lá, vamos lê-lo. Qualquer coisa vocês podem acompanhar aí no livro de vocês, tá bom? A figura abaixo mostra uma caixa cúbica que foi construída com placas metálicas uniformes de espessura desprezível. Então é como se essas placas elas fossem tivessem só duas dimensões, né? Só altura e largura, comprimento e largura, na prática. Então elas são coisas 2D. Muito bem. A caixa não tem tampa e tem uma aresta L de 40 centímetros. Bem, ela é um cubo, né, pessoal? Então, se uma aresta é L, todas são. Porque um cubo tem todos os lados iguais, né? Básico por básico. Determine a coordenada x, y e z do centro de massa da caixa. Bem tranquilo. Uma vez que a gente viu a aula teórica, que a gente tem o Halliday em mãos, a gente pode, então, calcular isso aí. Ok? Então, qual é o grande lance aqui, né? Vamos levar em conta algumas coisas aqui. A gente sabe que essas placas, elas são uniformes. Isso significa que a densidade delas é uniforme. Tipo, não tem uma parte da placa que tem mais massa e a outra vai ter menos massa, sabe? Não existe isso. Aqui, tipo, mais massa no centro e menos massa aqui no canto. Não existe isso. Ela é uniforme. Então, se ela é uniforme, eu posso encontrar o quê, né? Eu posso encontrar o centro de massa de cada uma das placas. Beleza? Se eu encontrar o centro de massa de cada uma das placas, talvez seja interessante para eu encontrar o centro de massa do cubo, né? Onde estaria o centro de massa do cubo. Beleza? Vocês podem pensar, professor, obviamente o centro de massa do cubo está no centro dele, né? Não. Não está no centro por um motivo muito importante aqui. A caixa não tem tampa. Ela não tem tampa. Então significa que, como eu falei para vocês, o centro de massa vai tender a estar perto de onde há mais massa. Então, a minha previsão é que o centro de massa já esteja mais perto da placa de baixo do que do buraco aqui de cima. É mais para baixo do que estaria caso ela tivesse uma tampa, em outras palavras. Se ela tivesse uma tampa, obviamente, o centro de massa estaria ali no meio do cubo. Como não, ela vai estar mais para baixo. Já prevejo isso. Agora vamos calcular, então, o centro de massa de cada uma das placas. Isso pode ser interessante para o nosso caso. Ok? Vamos ver aqui. A gente tem um cubo num plano cartesiano aqui, x, y, z, né? Então a gente pode pensar na seguinte situação. A gente pensa na placa, né, que está com a sua face virada para um desses planos coordenados. Então eu posso pensar primeiro, por exemplo, na placa que está virada para o plano YZ, o plano aqui de trás. Ok? Qual é o centro de massa da placa que está virada para o plano YZ de trás? Né? Bem, uma vez que as placas elas são todas uniformes, então temos simetria, pelo menos nas placas nós temos simetria. Então o centro de massa de cada uma das placas vai ser o meio delas. Okay? Vai ter que ser o meio delas. Perfeito. Então, se eu estou falando da placa, vamos dizer assim, como é que eu vou chamar essa placa? Vou chamar ela de placa YZ. YZ. Eu vou chamar de zero, por quê? Porque ela está no plano YZ mesmo. Vai ter uma outra placa que é paralela ao plano YZ, essa placa da frente.
Então, eu vou ter que chamar ela de YZ também, que ela é paralela ao plano YZ. Mas eu vou chamar ela de placa YZ P de paralelo. Tá bom? Estou dando spoiler. Então, qual que é a posição do centro de massa? Bem, é no meio. Eu sei que no meio eu vou ter aqui a posição 20, 20. Porque cada placa mede 20 de largura e 20 de altura. Quer dizer, desculpa, 40 de largura e 40 de altura. Então, como o centro de massa vai estar no centro da placa, vai estar em 20 e 20. Mais 20y e 20z. O x é zero, porque a placa está na posição zero. Então, eu já sei o centro de massa. 20, 20. Então, eu vou só deixar claro que eu estou calculando aqui os centros de massas das placas. Eu vou escrever assim, ó. Obtendo o cm de cada placa por simetria. Cm é, né, abreviação de centro de massa, claro. Beleza. Então, agora eu vou pegar a placa que é paralela ao plano XZ. Tá bom? Mas assim, em vez de eu... Bem, eu vou chamar desse jeito, mas eu vou colocar um extra aqui. Vou colocar com uma cor diferente. Porque eu vou ter que usar esses valores, eventualmente, para encontrar o centro de massa do cubo. Então eu vou chamar aqui de Y1, X1, Y1, Z1. Agora eu vou fazer o mesmo para a placa que está no plano XZ, zero. Está justamente no plano XZ, zero. Então ela é 20, 0, 20. Pelo mesmo argumento de simetria. Se você tiver dúvida disso, me fale, tá? Mas quando é simétrico, a coisa fica no meio. O centro de massa fica no meio. Aqui é X2, Y2, Z2. Eu vou ter mais umas 3 dessas, né? Porque eu tenho mais 3 placas. Aqui eu vou ter o plano XY. Então, no plano XY, o Z é zero. Vou ter a minha terceira condição. Beleza. Agora eu vou pegar os planos paralelos que temos, né? Porque a gente não tem nenhum plano paralelo ao plano XY, porque a gente não tem tampa, né? Então, no XY a gente só tem esse de baixo. Eu vou ter paralelo ao XZ e ao YZ. Então, eu vou chamar de plano YZ paralelo. O plano YZ paralelo, se vocês notarem, né? Plano YZ é o de trás. Só que eu quero o paralelo, ou seja, eu quero da frente. O da frente está a 40 centímetros de distância em X, né? Mede 40 centímetros, esse tamanhozinho. Então, agora eu vou ter um valor de X. No natural eu não tinha, era zero. Agora eu tenho 40. 40, 20, 20. Daí vai ser X4, Y4, Z4. E para o último aqui, finalmente, nossa, que problema chato, né? Para o último aqui, finalmente, XZ paralelo. 20, 40, 20 pelos mesmos argumentos. Eu vou chamar cada uma dessas posições aqui de um nomezinho, né? Para que depois fique mais claro quando eu for encontrar o centro de massa do cubo como um todo. Beleza? Então tá aí. Depois eu vou postar isso aí também no CIDA, tá? Não se preocupem em copiar coisas. Bem, todas as placas têm a mesma massa, tá? A gente está falando de um cubo, elas têm o mesmo tamanho, elas são do mesmo material, então todas elas têm a mesma massa. Beleza? Então, se todas elas têm a mesma massa,
eu posso utilizar aquelas equações do centro de massa para cada coordenada x, y, z, para encontrar, então, o centro de massa do meu cubo. Lembram que agora há pouco eu mostrei para vocês a equação do centro de massa? Em cada uma das coordenadas, quando a gente procura o centro de massa, a gente procura em cada uma das coordenadas. Então, eu vou escrever assim, qual é o argumento aqui físico, né? Como as placas são do mesmo material e do mesmo tamanho, tem a mesma massa. Sendo assim, vamos calcular a coordenada do CM para cada, como uma soma de cada placa. Beleza. Belezinha, beleza. Então, se vocês olharem lá no Halliday, né, era aquela equação que tinha massa de 1 vezes a posição dele, massa de 2 vezes a posição dele, massa de 3 vezes a posição dele. No contexto que está lá, eu expliquei até sendo partículas, né? Mas, novamente, se eu sei o centro de massa de um objeto, eu posso considerar que toda a sua massa está nele. Né? Por isso que os judocas, eles levam muito em conta isso na hora de dar os golpes. Né? Dane-se se o cara é grandão. Se tu tem o centro de massa, pode sempre fazer essa consideração. Que a massa está toda ali. E, em cima disso, você pode aplicar seus golpes lá e se virar. Então, aqui é a mesma coisa. As placas, elas têm uma extensão. Só que no nosso cálculo, a gente vai considerar que a massa está toda no centro de massa. Para que assim eu possa utilizar a equação do centro de massa. Né? A equação do centro de massa, ela é a massa de cada uma das placas vezes a posição na coordenada de interesse. Então, por isso que eu chamei de x1, chamei de x2, e assim vai. Mais o mx3, mais o mx4. Meu Deus, meu peixe está querendo pular da 4, vocês escutaram. Mais o mx4, mais o mx5. Tudo isso dividido pelo quê? Tudo isso dividido pela massa do sistema como um todo. Se eu tenho 5 placas, né? O cubo ele tem 6 lados, né? Por isso que o dadinho ele tem 6 lados, 6 pontinhos, né? Então, se eu não tenho um dos lados porque eu não tenho tampa, ele vai ter 5 M como massa total, porque cada placa tem massa M. Ele vai ter 5M. Então, vamos lá. Se eu olhar agora, né, qual que é o valor do 1, do x2, do x3, do x4, do x5? Ó? 0 mais 20, mais 20, mais 40, mais 20. Todos os valores de x estão aqui. Essa coluninha de x. Então, eu vou encontrar o x do centro de massa dessa forma. Eu vou colocar cada um dos valores. Mas, em especial, percebam o seguinte. Né, eu vou ampliar aqui para vocês verem. Percebam que todos esses valores somados aqui, eles têm o mesmo M que a gente tem aqui embaixo. Então, eu posso colocar M em evidência em cima e cortar os M's. Então, todos esses M's aqui se cortam com o M de baixo por álgebra, assim, lá do primeiro ano do médio, né? Então, vai sobrar só os X e 5 da parte de baixo. Então, se vocês olharem, né, a tabela lá, é 0 mais 20, mais 20, mais 40, mais 20. 0 mais 20, mais 20, mais 40, mais 20. Dividido pela massa, pelo termo que tinha de massa ali, que era 5M, mas quando eu coloquei os M's, vai sobrar só 5. Então, eu vou ter 60 mais 40 dividido. Olha só que coisa curiosa, né? O centro de massa na posição X continua sendo em 20 centímetros. Né? O que era previsível até. Porque sendo a coordenada X aqui, né? A coordenada X, na verdade, no eixo X, né? O que ocorre aqui? O fato de ter tampa ou não importa.
Então, a posição do centro de massa em relação ao eixo x é no meio da coordenada. No meio da coordenada x. Também vai ser, por isso eu nem vou fazer a conta. Também vai ser em 20, que é metade de 40. Agora, o grande problema vai dar 20, ok? Eu vou fazer os mesmos mequecheque aqui, mas daí na hora não vai dar 16, não vai dar 20, quer ver? Ó, vou fazer só o do Z agora. Então, vamos lá. Z, centro de massa, igual. 20 mais 20 mais 0 mais 20 mais 20. Tudo isso dividido por 5. 20 mais 20, 40, 60, 80. 80 dividido por 15, 16. Então, o centro de massa não é centímetros, né? 16 centímetros. O centro de massa, tal qual x e y, não é no 20, não é no meio. Não é no meio da coordenada z. Aqui tem 40 em z aqui, né? Não vai ser aqui no meio em 20, vai ser um pouco mais embaixo, vai ser em 16. Okay? Por que vai ser aqui em 16? Novamente, porque não tem tampa. Como não tem tampa, tem menos massa na coordenada z na parte de cima. A massa toda está no chão aqui. Então, por isso que o centro de massa não está no meio. Ele está mais para baixo. Em 16 centímetros, e não em 20 centímetros, que ficaria mais no alto. Ok? Então, o centro de massa é assim, pessoal. Um pouco de lógica, um pouco de matemática fácil. A questão é a interpretação física do problema. Vou salvar aqui e vou para a próxima. Sem dúvida pode falar, mas acredito que está bem razoável, né? Bem razoável. Vamos para a próxima. A próxima é um pouco mais chata. Agora envolve o momento linear. O problema que a gente viu até agora não tinha nada de momento linear na prática, era só um cálculo de obtenção de centro de massa do objeto. Agora vamos ler esse problema aí. Um canhão dispara um projétil com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo, em um ângulo de 60 graus, horizontal. No ponto mais alto da trajetória, o projétil explode em dois fragmentos de massas iguais. Um fragmento cuja velocidade imediatamente após a colisão é zero cai verticalmente. Então, ocorreu uma explosão, mas curiosamente um pedaço perdeu totalmente a velocidade, começou a cair, então devido à gravidade. Você cai por causa da gravidade. Aqui a distância do canhão cai outro fragmento, supondo que o terreno é plano e que a resistência do ar pode ser desprezada. Então eu vou no banheiro rapidinho, vou guardar uns negócios que estão aqui na minha mesa, tá incomodando já. Vocês deem uma pensada o que vocês fariam nesse problema, tá? Mediante o que vocês já sabem de física. Para que a gente veja que vai ter que ter algo novo para conseguir responder isso aqui. Mas deem uma pensada, tá bom? Já volto. 2 minutinhos. Menos que isso.
Voltei, pessoal. Esse problema aqui é um problema bem interessante, porque quando a gente vê um movimento oblíquo desse, a gente já pensa, isso aqui resolve com coisinha lá de equaçãozinha do alcance, com sorvetão, com Lavoisier, né? Equações orais da posição do movimento, Torricelli, em X é MRU, em Y MRUV, coisas que vocês, nessa altura do campeonato, já tem que saber de cabo a rabo. Mas não é suficiente. Não é suficiente porque, primeiro, está acontecendo uma coisa estranha aqui. Primeiro que, né, nas coisas que a gente estudava, os objetos não explodiam no caminho. Aqui eles estão explodindo e um desses pedaços caiu de queda livre depois da explosão. O outro se moveu para frente. Ok? Querendo ou não, é diferente do que a gente estava trabalhando. Aqui, o fato dele ter explodido e parte do objeto ter mudado a sua trajetória vai causar um efeito no objeto que foi para frente, né? O problema diz que o objeto que começou a cair tem a mesma massa do objeto que foi para frente. Então, parte vai para baixo, parte vai para frente. Muito bem. A gente sabe que a velocidade inicial é 20, entre outras coisinhas aí. Beleza. Qual que é a primeira ideia aqui, né? A gente quer encontrar a distância que o outro fragmento cai. Esse fragmento aqui na prática. Isso. Beleza? Mas para saber onde ele cai, é primeiro necessário, né, importante, mas eu digo até necessário, encontrar qual foi a posição que a explosão ocorreu. A posição que ela ocorreu é a posição mais alta da trajetória. O valor máximo de altura. Ok? Então, a gente já fez bastante isso lá no assunto da primeira prova, né? Então, como é que a gente vai achar essa altura, sabendo que a velocidade inicial é 20 e o ângulo é 60? Espero que vocês lembrem aí como é que é, né? Mas, se vocês não lembram, vamos tentar lembrar, né, gente? O primeiro fato aqui é lembrar que existem equações que já dão várias informações, né, do gênero, mas a gente pode obtê-las também. Não precisa ser tão tenso quanto a isso. A gente pode derivar igual a zero para encontrar, né? Não falta opções aqui para isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lembrar vocês que se a gente tem um movimento ocorrendo na posição Y, né? Está subindo, depois ele começa a descer, esse movimento em Y, ele pode ser dado pela equação do MRV, lá, o S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2, equação horária do movimento. E a gente sabe que se eu estou preocupado com a posição máxima do movimento, eu quero derivar a posição e igualar a zero. Só que eu já sei qual é a derivada da posição. A derivada da posição é a velocidade. Então, eu vou argumentar o seguinte: se eu quero a posição mais alta, sei que nesse ponto a velocidade é zero. Básicos da física. Então, ponto de altura máxima, velocidade zero. Eu sei que a velocidade ela é dada por, entre algumas equações que existem, V igual a V0 mais AT. Se eu estou falando da velocidade em Y, a minha velocidade inicial é vezes seno, né?
Tem que pensar dessa forma. E a gravidade é a aceleração. Então, se eu estou considerando para cima como positivo, a gravidade entra negativa. Tranquilo. Coisas que a gente já viu bastante. Aqui não tem nada de seno de zero, seno de teta. Viajando já na maionese aqui. Esse é o sono. Beleza. Então, o que mais que a gente pode tirar daqui? Né? Se eu quero que a velocidade seja zero para encontrar esse ponto de máximo, então eu vou ter na prática que o tempo aqui ele é dado por V0 seno θ por G. Mas por que o tempo é importante de obter aqui? Porque se eu sei o tempo que ocorreu essa posição de máximo, é altura máxima, o tempo, como a gente já viu bastante lá em cinemática, é o fator comum tanto na coordenada x quanto na coordenada y. Então, numa sacada só, se eu sei o tempo em que chegamos na posição de máxima, e agora eu sei porque eu tenho esse valor de velocidade inicial
E aí, galera, caiu a net aqui em Joinville. Não sei o que deu aí. Pô, desculpa mesmo, hein, galera. Caiu a internet. Eu nem sei em qual parte da explicação eu tava com caiu a internet. Vou voltar aqui. Olha a cotarada que eu já fiz. Alguém pode me dizer onde que eu parei aqui, pessoal, por favor? Você sabe me dizer aqui onde eu parei? Tava fazendo as contas aqui. Fala, Thiago. Já no começo, professor, ali, um pouquinho para baixo ali, o professor explicou ali da questão da posição e já caiu a internet, bem aí mesmo. Putz, que droga, hein? Bem, de toda forma, então, vamos voltar rapidinho aqui. O que que aconteceu aqui, né? O que acontece é o seguinte: se eu quero a posição máxima, eu quero a derivada igual a zero. Então eu quero que a velocidade seja zero. É o que a gente percebe na prática, né? Tá com o celular para cima. A altura máxima ocorre quando a velocidade y é zero. Então eu achei o tempo. Por que, que eu acho o tempo? Por que, que é legal achar o tempo quando tem um problema de movimento oblíquo? Porque é um fator comum, tanto na coordenada x quanto y. Encontrei a posição de x, sabendo que em x eu tenho MRV. Então essa conta aqui eu resolvi ela, deu, desculpa, em XMRU. Falei besteira. Então, por isso que eu uso a equação mais simples lá, né? Que a gente chama de sorvete. Não sei se vocês acham tosco eu falar sorvete, mas me parece bem didático isso. Agora, vamos encontrar a mesma coisa para y. Só que y, como eu tenho MRUV, tem aceleração da gravidade, a equação é maior, é o sorvetão. Então, é V0 YT, né? É y igual a y0 mais V0 y, né? Velocidade inicial em YT, mais AT quadrado sobre 2. Né? Qual é o caso? Né? Como eu falei para vocês, a posição inicial é zero também para y. Então já não tem o primeiro y0 lá. Pronto, vamos simplificar as coisas. Velocidade inicial, v0 seno θ. T menos, porque a gravidade é para baixo, no meio de g, né? Aceleração é g, e o t é esse cara aqui. Então esse cara aqui todo ao quadrado. Ah, que maravilha. Coisa boa. Fazer uma conta, ela cair, as coisas caíram. Agora não sei se a gravação vai ficar boa. Né? Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Então tá, agora a gente pode fazer a mesma conta aqui para o y, né? Vamos lá. Vai ficar 20 seno de θ. Seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. O t também tem aqui, né? Tem que copiar essa parada e jogar aqui também. Aqui. Agora esse aqui é o t, né? Lembrando que a gente fez isso para encontrar o t. Então o t aqui. Então, esse v pode ficar ao quadrado aqui, isso aqui também vai ficar ao quadrado. Tudo sobre 9,8. Agora menos 1,5 aqui. Tudo isso aqui está ao quadrado, né? Então, esse g vai cortar, vai sobrar só o g embaixo, 9,8. Aqui vai ficar 1 vezes 20 ao quadrado, vezes o seno de 60 ao quadrado. Então, vezes a raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Beleza. Então, toda essa conta aí, feita com essa letra maravilhosa. Vamos ver se eu consigo jogar isso no Wolfram lá e me resolve para mim. Vamos lá. Por enquanto ele está entendendo tudo certo, só isso que ele não entendeu. Beleza. Vai dar boa, vai dar boa. Só um segundo para jogar no Wolfram aqui, mas melhor do que ficar fazendo conta à mão, né? Vai ser mais rápido. Vamos, Wolfram. Legal para nós. Vamos ver.
não está entendendo alguma coisa. Ele colocou um menos onde não tem. Maravilha. Desculpa aí, pessoal. Ai, ai, ai. Bem, de acordo com o Wolfram aqui, a resposta deu 15,3 alguma coisa. Então, a gente tem já qual é a posição de máximo y, 15,3, e qual é a posição de máximo x, 17,7. Legal. Por que isso é importante? Porque, lembrando, né, a gente quer saber qual é a posição que esse carinha vai, né, depois da explosão. E a gente vai ter essa posição mediante o lugar que explodiu, né? Não tem como saber isso sem saber onde explodiu. Beleza. Agora, o que vai ocorrer aqui, pessoal? Agora entra a física nova da paradinha. Agora entra o que é novo aqui pra gente. Veja, não existe nenhuma força externa horizontal aqui. Né? Só existe uma força externa nesse problema. Depois que o objeto sai da mão do cara, né, que lançou, ou sei lá, se foi um canhão, qualquer coisa do gênero, depois que ele sai, só existe uma força externa, a mesma que tivemos estudando desde a primeira prova, força da gravidade. Só. Nenhuma outra. Mas no sistema da partícula, ou no caso das duas que se romperam, elas se romperam porque houve uma força interna agindo. Uma força interna ao sistema. Que foi a força que causou a explosão. Ok? Só que essa força, ela só agiu na horizontal. Porque se ela tivesse agido na vertical, essa paradinha aqui, essa parte, ela não teria caído, né? Ela não teria caído, vamos dizer assim, verticalmente com velocidade zero, né? O fragmento cuja velocidade imediatamente após a colisão é zero cai verticalmente. Então, ocorreu que esse objeto caiu verticalmente com velocidade zero. A explosão não causou nele nenhum efeito de pá, jogar ele para baixo com intensidade. Ele só caiu com velocidade zero. Inicial zero, pelo menos. Depois ele cai porque há a aceleração da gravidade puxando ele. Né? A velocidade gradativamente vai aumentando. Mas inicialmente, no momento da explosão, esse objeto está com velocidade zero. Então, vamos descrever aqui, né? Vou pôr de verde aqui, vou escrever de verde. Vamos lá. Deixa eu pôr uma letra menor aqui. Como é que foi isso que apareceu do nada? Vamos lá. Voltando. Esse objeto, após a explosão, não sofre ação nenhuma desta. Então, ele tem velocidade igual a zero. Nada ocorreu, ele só está caindo por causa da gravidade. Só se move por causa da gravidade. Espero que isso tenha ficado claro na cabeça de vocês, hein? A força interna desse sistema não agiu sobre esse cara. Só agiu sobre o tá indo para frente. Muito bem. Então, a nossa preocupação é só o que está indo para frente. Beleza. Então, o que está rolando aqui? Se tudo que ocorreu após a explosão ocorreu sobre esse cara, eu tenho que usar da conservação de momento linear para descobrir qual é a velocidade que esse cara tem depois da explosão. E como é que eu faço isso? Eu tenho que lembrar aquela coisa mais importante da conservação do momento linear. Que o momento linear antes é o mesmo depois. Então, eu vou dar uma explicadinha aqui. Agora, sabemos, deixa eu dar uma aumentada nisso aqui, senão vai ficar meio bizarro. Vou diminuir um pouco a letra também.
Agora que sabemos a posição da explosão, podemos procurar, por conservação de momento linear, a velocidade inicial do objeto para descobrir onde ele caiu. Como apenas nele há efeitos de conservação, há efeitos de momento, vamos dizer assim, o momento do sistema antes da explosão, vamos deixar isso claro aqui, antes da explosão, deve ser igual ao momento depois da explosão. Muito bem. Muito bem. Então, o que está acontecendo antes da explosão aqui, no que concerne a momento linear? Ok? Antes de mais nada, já falei, vou falar de novo. Se esse negócio caiu para baixo com velocidade zero, significa que não teve nenhum efeito de momento linear na coordenada y. Nada em y, apenas em x. Se tivesse tido alguma coisa em y, ele não teria caído com velocidade zero. Ok? Não teria caído. Porque se ele tivesse, por qualquer motivo que seja, alguma intensidade para baixo, então teria um momento associado a isso. Mas como a velocidade é exatamente zero, então lembrando que momento é massa vezes velocidade, não tem momento em y. Acabou. O momento é só em x. Então esse cara azul sai com uma intensidade diferente, uma velocidade diferente devido ao momento linear. Essa conservação, essa modificação do momento que ocorre na coordenada x. Ok? Então, o que ocorre, o que vai ocorrer aqui, né? O que vai ocorrer aqui é o seguinte, pessoal. Antes da explosão, na coordenada x havia velocidade. Na coordenada y já não havia mais velocidade. A gente até teve que usar isso para encontrar o tempo onde ocorreu o evento, né? O evento da explosão foi no máximo, no alto lá. A velocidade em y era zero. Aqui a gente considerou que isso é zero, né? Talvez eu não deixei claro porque acabou a luz, não é? Ou a internet, sei lá o que ocorreu. Daí, com isso zero, eu isolo o t e encontro essa expressão. Agora, em x, a gente tinha uma velocidade. A velocidade era essa aqui, né? V0 cosseno θ. Essa é a velocidade na coordenada x. A velocidade é constante na coordenada x, além de tudo. Então, se eu pensar em conservação de momento, o momento na coordenada x, o momento inicial na coordenada x, tem que ser igual ao momento final na coordenada x. Então, quais eram os momentos na coordenada x? Era a massa da pedra como um todo, porque antes da explosão ela estava inteira, ela tinha uma massa só. Então, essa massa eu vou chamar de m. Nossa, que criativo. Vezes a velocidade que ele tinha na coordenada x. Momento, como é uma grandeza vetorial, eu posso sempre estudar a coordenada, x, y, z. E a gente fazia na força, né? Estudava a coordenada x, a coordenada y, juntava o que dava e resolvia o que eu pedia. Eu estou me preocupando só em x, porque em y a gente não vai ter problema com a conservação de momento. A questão de ter dado zero lá, muito importante. Beleza. Beleza, então, continuando. Antes, o momento em x era esse, a massa dele vezes a velocidade em x. Agora, depois da explosão, né? A massa já não é a mesma, a massa é metade. Se a massa mudou, a velocidade também vai mudar. Ele vai ter uma outra velocidade, que eu vou chamar de v. Ok? Agora, qual que é esse v, né? Esses m's eu posso cortar, porque eles são iguais. Então, esse v aqui
é 2 vezes V0 cosseno θ. Então, é 2 vezes 20 vezes o cosseno de 60, que é 1 meio. Então, olha só que maravilha. A velocidade em x depois da explosão é 20. 20 metros por segundo. Ok? Uma explosão que causou esse efeito de objeto quebrar pela metade e a outra metade cair com velocidade inicial zero abaixo, que era, por sinal, a mesma velocidade que ele tinha em y antes da explosão, é uma conservação de momento tal que causa que esse objetinho aqui com metade da massa tenha 20 metros por segundo de velocidade na horizontal. Por sinal, a mesma velocidade com que ele saiu aqui. Então, eu descobri, olha só que interessante, pela conservação de momento, eu descobri qual é a velocidade depois da explosão. Ok? Tive que levar em conta, né, que o momento não se conserva em y devido à força externa da gravidade agindo, e que só vai ter em x, tem que ter, porque houve explosão, houve mudança em movimento, o movimento tem que se conservar. Encontrei a velocidade. Agora que eu encontrei a velocidade, maravilha. Eu preciso do que o problema pede, né? Que é a que distância do canhão cai o outro fragmento. Então, esse cara vai cair em algum lugar. Onde? A que distância do canhão? Eu já sei que aqui, no lugar de explosão, a distância em x era 17,5, né? 17,7. Aqui eu já sei que é 17,7. Então, quanto para frente de 17,7 ele vai cair? Eu já sei a altura, eu sei a velocidade inicial em x, então agora, daqui para frente, é só matéria que a gente já viu, cinemática. Velocidade inicial em x, 20. Ele está numa determinada altura, que é o 15,3 que eu achei lá. Então, não tem mais segredo, né, pessoal? Vamos fazer o seguinte: vamos encontrar o tempo que ele demorou para cair, porque o tempo que ele demorou para cair é dado pela equação de y, né? Y igual a y0, mais v0yt, mais a t quadrado sobre 2. Só que para o nosso caso, como a gente está nessas condições iniciais que nós estamos ali, a gente vai ter o seguinte, que y vai ser igual ao y inicial mais a velocidade em y. Qual é a velocidade em y depois da explosão? Zero. O nosso objeto ali ele não tem nenhuma velocidade em y. Não pode ter. Só tem conservação de momento em x, o outro objeto caiu com velocidade zero. Então ele não tem velocidade em y. Então é o y0 mais v0t. Esse v0 em y é zero, mais at quadrado sobre 2. Só que, lembrando, nossa aceleração é a gravidade. Ok. Essa é a expressão depois da queda. Agora eu vou ter que adaptar cada um dos valores aqui, né? Só lembrando. Vou escrever aqui o que a gente está fazendo. Agora que temos a velocidade em x, vamos encontrar o quanto ele se moveu até cair. O problema pede na prática. Rapaz, que probleminha, hein? Interessantíssimo. Problema de explosão. Teve gente, na época que eu fazia física lá, professor, por sinal, falou que nesse problema ele colocou E igual a mc quadrado para encontrar energia. Nada a ver, né? Aquela equação do Einstein lá de explosão atômica. Por causa que falava de explosão no enunciado. Tem uns caras que é só para acabar, né? Beleza. Depois virou político, eu acho. Não gostamos da física. Daí, bem, a gente tem a nossa posição inicial aqui, né? Mas eu já sei qual é a posição final. Ela tem que ser zero. Porque a hora que ele cai é chão, né? Então a posição final é zero. De tal forma que eu consigo isolar T aqui. T, na prática, vai ser igual a raiz de 2y0g. Eu só isolei o T aqui. Novamente, porque eu isolo T? Fator comum em coordenada x e y.
O que eu quero é a distância x do canhão, então eu já encontrei o t da distância x. X vai ser igual à posição inicial mais V0t. Então, qual que é a posição inicial? A posição inicial após a explosão é aquela que eu encontrei de x, que era 17,7. 17,7 mais. Qual é a velocidade inicial? Bem, a velocidade inicial é a velocidade constante. Em x não tem força externa. A velocidade não muda. 20. A velocidade depois da explosão foi 20. Em t, esse cara todo aqui. Esse cara é quem, né? É o Y que eu encontrei agora há pouco, que eu já me esqueci. Eu tenho memória de tartaruga, sei não. Cadê? 15,3. Minha gravidade é 9,8. Show. Vamos pedir para o nosso querido Wolfram resolver para nós. O que mesmo? 2 vezes 15,3. Né? Entendeu errado aqui. Desculpa aí, galera. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. De acordo com o Wolfram, a resposta é 53,04. Deixa eu dar uma aumentada aqui. Ah, não, tá bem grande. Então, olha só que legal. Significa que ele caiu a 53,04 metros do canhão. Então, caiu aí uma distância que não era o esperado caso não houvesse explosão. Então, mediante a explosão, mediante toda a física que rolou aqui, toda a física que rolou aqui, a gente chega nessa posição. Recapitulando rapidamente, o projeto foi disparado para o chão, quando chegou na altura máxima, explodiu. Uma parte caiu com velocidade inicial 0 para baixo, a outra foi para frente. Calcule a posição onde para frente chegou. Primeiro eu encontrei qual que foi a posição de explosão, para eu poder calcular onde ele chegou. No momento da explosão ocorre conservação de momento linear na coordenada x. Em y não, porque na coordenada y a gente tem força.
Caiu a net de novo aí, pessoal. Desculpa mesmo, hein? Não sei se vocês chegaram a ver o fim da conta. Deu para ver tudo, pessoal? Alô? Assim, o professor só estava fazendo uma revisão ali. Deu boa? Ah, então tá bom. Que bom, então. Não tinha nada demais, só fiz a revisão, então. Ó, pessoal, pô, desculpa mesmo aí, não sei o que deu, minha internet não, no geral não é assim, tá? Mas agradeço a presença de todos aí, desculpa as quedas, e, né, vamos dar uma boa olhadinha nesse assunto aí, que ele é bem interessante e bem importante para a física, tá, pessoal? Boa noite aí, até a próxima. Falou.